Quando se trata da vida na Terra e da história humana, cientistas e historiadores têm algumas das respostas, mas não todas. Eles são ótimos em seu trabalho e podem alcançar grandes conclusões baseadas em pequenas pistas e evidências. Mas, às vezes, eles se deparam com algo que os deixa totalmente perplexos. É disso que se trata o vídeo de hoje. Esses são os lugares mais estranhos e maravilhosos de todo o mundo, e que, por mais incríveis que possam ser, são praticamente impossíveis de entender, mesmo para os cientistas. Árvore dupla de Casorzo. Por que ter uma árvore quando você pode ter duas? Essa parece ser a teoria em Casorzo, na Itália, onde algo notável de se ver aconteceu. Lá existem duas árvores, de espécies completamente diferentes, uma em cima da outra. A de baixo é uma amoreira, mas a de cima é uma cerejeira. É uma espécie de duplex híbrido do tipo que raramente ocorre na natureza. Enquanto as árvores menores ocasionalmente crescem em cima das maiores, é muito incomum ver duas árvores totalmente crescidas coabitando e prosperando assim. Normalmente, a boa saúde de uma das árvores vem às custas da outra, e geralmente é a árvore no topo que sofre. Como as belas flores brancas da cerejeira demonstram, não é esse o caso aqui. Sem surpresa, a árvore estranha tornou-se uma atração turística para a área, embora tenha sido cercada para sua própria proteção, para que as pessoas não se aproximem muito. Escalar também é ilegal. O Portão dos Pagãos. O mistério cerca a existência de Heidentor, na Áustria, também conhecido como Portão dos Pagãos. Acredita-se que tenha sido construído durante o reinado do imperador romano Constâncio II, que governou entre os anos de 351 e 361 a.C. Mas isso é pouco mais do que um palpite. Os antigos romanos às vezes construíam estruturas como esta para marcar o local de vitórias militares significativas. Isso faria algum sentido, porque a antiga cidade de Carnuntum existiu nesse local e acolheu cerca de 50 mil pessoas, rodeada por uma fortaleza murada. O povoado se foi há muito tempo, mas o único arco remanescente deste edifício permaneceu por vários séculos. Foi incompreendido como a porta de entrada para a cidade velha. Assim, pouco da sua verdadeira história é conhecida. Muitos mitos e lendas cresceram em torno do Heidentor. Tornou-se um ponto de encontro popular para os pagãos, que se referem a ele como Portão do Céu por razões desconhecidas. Se realmente fosse um tetrápilo romano, provavelmente teria uma estátua de um imperador ou de um deus no meio, mas não há sinal disso nos dias de hoje. Mão de Hércules. Em meio às ruínas de Amã, na Jordânia, onde você encontrará ruínas de templos e palácios, você também encontrará restos estilhaçados de uma mão humana gigante feita de pedra. Esta é a mão de Hércules, e mesmo em seu estado quebrado, ainda é uma figura estranhamente intimidante de se olhar. A mão faz parte do Templo de Hércules, que foi construído no século II, durante a ocupação romana da cidadela. Por razões que se perderam na história, parece que o templo nunca foi concluído. A presença de um cotovelo feito de mármore indica que já houve um plano para construir aqui uma colossal estátua de Hércules, que não havia sido concluída, e provavelmente teria sido a maior estátua do mundo naquela época. A região é conhecida por terremotos, então é possível que os romanos tenham desistido da ideia de construir qualquer coisa aqui, depois de aguentar terremotos demais para o seu gosto. Como os guias turísticos gostam de apontar para os curiosos, as unhas e cutículas da mão parecem bem aparadas e condicionadas. Templo de Andara. Existem muitos templos antigos e maravilhosos na Síria, a maioria dos quais tem sua própria história fascinante para contar. Mas o fascínio pelo Templo de Andara é especialmente forte. Isso se deve principalmente às enormes pegadas humanas que aparecem na entrada do templo. Elas estão lá há milênios, aproximadamente 3.300 anos, e há divergências sobre como elas chegaram lá.
Cientistas e arqueólogos dizem que eles foram esculpidos pelas mesmas pessoas que construíram o templo e se destinam a representar a procissão dos deuses nas câmaras internas do templo. Mas muitas lendas locais dizem que o próprio templo foi visitado por um grande deus com pés com garras, que deixou as marcas. Dizem também que as pessoas que construíram o templo eram gigantes e deixaram as pegadas para trás. Existem muitos contos de humanos gigantes vivendo nesta parte do mundo durante os templos antigos, e as pegadas são a primeira coisa que as pessoas que acreditam nessas histórias apontam como evidência. E, infelizmente, o templo foi gravemente danificado após ser atingido por um ataque aéreo turco em 2018. Mas as pegadas sobreviveram. A Ilha Sem Volta. O seu nome é Envaitenet. Há uma pista no nome da ilha, que fica no Quênia, e diz muito sobre como os quenianos se sentem sobre isso. O nome da ilha de aparência estranha, próxima ao lago Turkana, se traduz como sem retorno, que se relaciona com os mitos e lendas que cercam o lugar, o que sugere que ninguém que entra nele jamais volta. Em 1935, o explorador inglês Vivian Fusk decidiu testar essa teoria e uma expedição foi organizada. 2 membros da expedição foram para lá, os topógrafos Martin Schäflis e Bill Dyson. Fusk combinou com a dupla que todas as noites eles iluminaram os céus com faróis, para sinalizar que estavam bem. Depois de alguns dias na ilha, os sinais pararam. Apesar dos esforços de Fusk, nenhum rastro foi encontrado, e a lenda apenas se reforçou ainda mais. Enquanto alguns teóricos da conspiração afirmam que a ilha contém uma base alienígena, cheia de seres extraterrestres, que abduziram qualquer um que se aproximasse demais. A crença queniana é que aqueles que desceram na enorme cratera no centro da ilha seriam atingidos por um raio e destruídos. Fotografias tiradas por aviões que sobrevoaram a cratera mostram o que parecem ser os restos de cabanas antigas em seu centro, mas ninguém teve coragem de ir e inspecioná-lo com seus próprios olhos por muito tempo. Talvez seja o melhor a se fazer. Templo do Sol. A maioria das pessoas que visitam o Egito também visitam a Grande Pirâmide de Gizé, que é uma visão espetacular de se ver. Mas se mais alguns deles pudessem ser persuadidos a dirigir mais 20 minutos até Abu Ghraib, não seria um segredo tão pouco conhecido. A cidade velha contém uma estrutura que é, ou pelo menos foi, um templo do sol, e foi dedicada ao grande deus Ra. Foi construído por volta de 2.400 anos atrás e costumava ter uma pirâmide escalonada. De registros históricos antigos, sabemos que haviam 6 templos do Sol em Abu Ghraib, mas apenas 2 permanecem hoje. Os enormes blocos de granito vermelho que estão espalhados pela área são um quebra-cabeça para os arqueólogos. Eles parecem ter sido projetados com precisão, com superfícies polidas e furos tão lisos que certamente devem ter sido feitos usando tecnologia avançada de perfuração. Como se isso não fosse misterioso o suficiente, também existem vários pratos quadrados de alabastro, que contêm marcas semelhantes às engrenagens de um motor. As pessoas que moravam aqui tinham acesso à tecnologia avançada? Se sim, o que aconteceu com eles e suas máquinas? Barza Kelmis Island. Há muito tempo, Barza Kelmis era quase uma ilha no Mar de Aral, um lago de água salgada localizado na Ásia Central. Atualmente o nível da água está um pouco mais baixo do que era nos tempos antigos, e agora é um platô em Kizilorda, no Cazaquistão, muito parecido com a ilha Envaitenet, no Quênia. Esse é um lugar que as pessoas visitam e nunca retornam, até mesmo o nome traduzido de sua língua turca original, o que significa que quem vier aqui não retornará. Em 1939, foi declarada reserva nacional e fechada a visitação até o final do século XX. Ninguém sabe o que os soviéticos fizeram lá durante esses anos, mas há muitos rumores de que foi usado para pesquisas secretas. Ainda hoje, os dispositivos eletrônicos falham quando você se aproxima e os equipamentos de navegação param de funcionar. Há casos documentados de pessoas
que tiveram suas peles azuladas depois de passar muito tempo no local ou perto dele, além de uma lenda comumente contada sobre um grupo de nômades que acreditavam ter ficado lá por um ano, apenas para retornar à civilização e descobrir que 3 décadas haviam se passado. É um lugar misterioso e aparentemente sobrenatural, não acham? Pirâmide de Cuicuilco. Embora saibamos que os romanos foram responsáveis pela construção do templo abandonado de Hércules, não temos ideia de quem construiu a pirâmide de Cuicuilco, na cidade do México. Há alguma evidência de que uma enorme erupção vulcânica destruiu a civilização que existiu aqui, mas fora isso, eles deixaram muito pouco para trás como recordação, além de sua pirâmide, é claro. Examinando a terra ao redor da pirâmide, os arqueólogos puderam concluir que ela foi cultivada por um período que começou há cerca de 3.200 anos e terminou durante o 1º século, quando o vulcão entrou em erupção. Essa foi uma trágica ironia para a população mesoamericana, que se pensava adorar um deus do fogo. Enquanto alguns historiadores acreditam que toda a população morreu naquele desastre, há alguns que acreditam que esses sobreviventes fugiram para outras partes do México e levaram elementos de sua cultura com eles, eventualmente desempenhando um papel na ascensão da Pirâmide do Sol, no complexo arqueológico de Teotihuacan. Embora não haja mais humanos vivendo aqui, há uma população próspera de cascavéis e tarântulas, tornando o lugar um tanto quanto perigoso para se visitar. Anéis de concreto. Os nazistas construíram muitas estruturas estranhas por toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e nem todas elas são compreendidas. Na ausência de informações sólidas, muitas teorias selvagens e maravilhosas surgiram, como as que cercam os anéis de concreto que eles construíram na costa do Mar Estéreo. O fato de que os militares soviéticos se apropriaram deles após a guerra e se recusaram a deixar qualquer outra pessoa se aproximar por várias décadas pouco contribuiu para dissipar a mais extrema dessas teorias. Para alguns, o interesse soviético no local confirmou que eram locais onde os alemães realizavam testes em dispositivos antigravitacionais e armas de destruição em massa. Existem especulações de que este é um lugar onde os nazistas trabalhavam em um projeto ultra secreto, conhecido como Die Glock, ou o sino. Além de conhecer sua forma, ninguém sabe realmente sua real função, além do fato de que era uma arma terrivelmente poderosa. Talvez seja mais provável que fossem bases de concreto sobre as quais foram montadas peças de artilharia rotativas, mas isso é muito menos divertido de acreditar. Templo antigo de Swinton. Há pessoas que vivem na cidade de Swinton, em North Yorkshire, na Inglaterra, que acreditam que há um templo antigo em seu bairro. Olhando para o templo druida de Swinton, não é difícil entender o porquê. Certamente tem a aparência de algo antigo, mas na realidade foi construído há apenas 2 séculos por um proprietário de terras extremamente excêntrico, chamado William Denby, que viveu em Swinton durante a década de 1820. Era um homem rico e generoso que estava preocupado com o aumento do desemprego em sua cidade natal. Para ajudar a resolver o problema, ele pagou dezenas de moradores para construir o templo para ele. Feito isso, ele ofereceu uma enorme recompensa financeira a qualquer um capaz de viver como um eremita no meio dele por 7 anos. Alguns conseguiram ficar por 4 anos e meio, mas ninguém conseguiu todos os 7, e a recompensa de William nunca foi reivindicada. Mesmo que não seja realmente um templo antigo, ainda é visitado por pagãos e druidas da nova era, a Casa Solstício de Verão. Gung Vamp. Gung Vamp, em Connecticut, Estados Unidos, é o tipo de lugar que dá dor de cabeça aos arqueólogos e historiadores. O assentamento tem sido usado e reutilizado por uma variedade de colonos há pelo menos 1.400 anos e deixaram sua própria marca na paisagem. Há câmaras de pedra, anéis de pedra, gravuras nas paredes que não correspondem a nenhuma língua conhecida e artefatos nativo-americanos. Há tantos vestígios de ocupação humana em Gung Vamp que é possível dizer onde uma era terminou
e a outra começou, ou mesmo quem foi o primeiro a chegar. Uma teoria popular é que foi construído no século VI por monges cristãos celtas, que fugiram da Irlanda para escapar dos ataques dos vikings, mas isso reescreveria a história aceita da América pré-colombiana e também desconsidera várias evidências que sugerem que o local é muito mais antigo. Picos ocasionais de atividade eletromagnética foram detectados no local, que os cientistas atribuem à composição de rochas de magnetita, granito e quartzo, mas os teóricos da conspiração acreditam na ideia de que ali era uma base alienígena ou um vórtice de energia. Uma ferramenta de pedra lítica encontrada enterrada ali datava de pelo menos 3.500 anos, o que abre um buraco na teoria do monge celta. Não sabemos se foi construído em etapas ou de uma só vez e, frustrantemente, nunca saberemos. A Cidade Perdida de Kalahari. O mistério da Cidade Perdida do Kalahari é existencial e queremos dizer que há uma controvérsia sobre se ela realmente existiu. A história começa em 1885, quando o mágico e explorador canadense William Leonard Hunt, também conhecido como Farini, o Grande, afirmou ter encontrado uma cidade vazia de ruínas antigas, enquanto atravessava o deserto de Kalahari a pé. Em seu relatório para a Sociedade Geográfica Real, ele falou de ver ruínas semi-enterradas, templos destruídos, cemitérios e paredes semi-desmoronadas, o que provocou nada menos que 25 expedições nas décadas que se seguiram, nenhuma das quais encontrou nada parecido com o que o Grande Farini descreveu. Em 1964, surgiu uma nova ideia. A J. Clement teorizou que Farini havia se enganado sobre a rota que tomou pelo deserto e concebeu uma rota alternativa. Ao segui-lo, ele encontrou uma série de monólitos de pedra colossais feitos de dolorito, um material que, à medida que se erode, pode começar a se assemelhar a blocos quadrados retos que lembram paredes. Clement concluiu que o que realmente foi visto não foi nada mais do que uma formação rochosa natural que remonta a 180 milhões de anos. Mas sua explicação não satisfez a todos. Ainda há pessoas procurando a cidade perdida do Kalahari até hoje. Intrigado? Você visitaria algum desses lugares incríveis e misteriosos? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as nossas notificações. Até a próxima!